Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nosso Senhor encaminha aqui, no caso, os apóstolos, porque nós estamos nesse capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, e ele é caracterizado por este primeiro envio dos apóstolos. E Jesus envia os apóstolos para as ovelhas perdidas de Israel, porque era necessário que primeiramente os judeus tivessem esse primeiro anúncio da boa nova. Isso estava nos desígnios de Deus. Aí, a partir da ressurreição, os apóstolos agora vão para todas as nações. Mas, por enquanto, era necessário que os judeus tivessem essa oportunidade de saber que o Messias havia chegado, que Deus tinha vindo para salvá-los. Era importante isso. Agora Jesus dá algumas normas do que eles devem fazer. Eles devem anunciar que o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Então, Jesus fala, uma vez que é necessário que eles saibam desta vinda do reino, ou seja, Jesus está preparando o povo para o reino dos céus. Não é uma preparação para uma vida neste mundo, não, meus irmãos. Aqui nós vamos começar, nós vamos ter essa tentativa de viver já aqui na terra o que nós viveremos no céu. Aqui na terra isso jamais acontecerá e nós vivemos a plenitude do reino dos céus. Aqui na terra não, só no céu isso acontecerá. Depois de Jesus falar da proximidade do reino dos céus, ele fala que isso deve ser acompanhado por milagres, por expulsão dos demônios, para que as pessoas possam ver através destes milagres e dos exorcismos acontecidos com os demônios, eles possam ver o sinal e possam acreditar. Mas Jesus fala também das dificuldades. Fala também que eles serão bem recebidos ou não serão bem recebidos. Jesus fala que diante dessa expectativa, desta vinda, deste anúncio, era necessário que eles não tivessem apegos a nada. Por isso eles deveriam levar somente o necessário.
para a nossa meditação de hoje, é preciso que nós nos deparemos com essa situação que Jesus coloca para os apóstolos. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Entenderam? Mais uma vez, nós precisamos perceber uma coisa. Quando se anuncia o evangelho da salvação, a boa nova, as pessoas elas precisarão estar abertas. Se elas não quiserem receber, Jesus está deixando bem claro, deixa eles para trás. Ele usa a expressão sacudir a poeira dos vossos pés. O encontro com Jesus, a abertura de coração para o Senhor, não se pode acontecer de forma forçada. Não pode ser. O homem tem que ter abertura de coração. Ele precisa acolher livremente. Se ele não quer, o Senhor também diz, não force. Ninguém pode ir para a missa de bico grande, ninguém vai rezar de bico grande, ninguém vai adorar a Deus de bico grande. Bico grande que eu falo aqui é para dizer assim, a pessoa não quer. Então, se a pessoa não quer, não adianta. Às vezes, nós, sacerdotes, nos deparamos com pessoas que elas estão até com problema de consciência porque elas acham que elas têm que ser as salvadoras dos membros da sua casa. Então, elas dizem que as pessoas não estão se convertendo porque essas pessoas que rezam e estão pedindo não estão conseguindo ver a conversão. Aí outras dizem que é Deus que não muda. Aí eu digo para elas, olha meu filho, olha minha filha, muito mais do que você querer a conversão dessas pessoas, Deus quer muito mais, mas Deus não pode forçar. Ele está dando todos os dias oportunidades para que elas se convertam. Você está rezando, você está chamando, mas a pessoa não quer. Então, se ela não quer, Jesus não vai forçar. Veja o drama. Que situação difícil. Elas fecham o coração, elas não querem saber de Deus. As oportunidades são dadas. Se chama, não querem. Querem viver no mundão. Acham que Deus é um opressor, acham que Deus não deixa elas livres para fazer as coisas, e aí elas fecham o coração. Que situação dramática. E aí Jesus dá esse grande exemplo. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Então, significa o quê? Todos nós teremos que passar diante do divino juiz. Deus é o nosso juiz. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, que eu sempre falo aqui para você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Que todos nós iremos diante do tribunal de Deus e iremos prestar conta dos nossos atos, praticado na carne, praticado neste corpo, praticado nesse mundo. Os de bico grande, os que não querem saber de Deus, serão tratados com um rigor muito grande. E Jesus está dizendo que Sodoma e Gomorra, e olhe bem, Sodoma e Gomorra na Sagrada Escritura é denominada como
as cidades de perversão. São pervertidas. Lembremos daqueles 2 anjos que foram lá em Sodoma e Gomorra, onde Lot morava. Lot era o primo de Abraão. Os anjos mesmos disseram: será que nós não devemos falar para Abraão o que nós viemos fazer? E aí eles contam que a perversidade de Sodoma e Gomorra havia chegado diante do trono de Deus e eles vieram para averiguar. Abraão, sabendo da situação, começou a rezar, começou a interceder, começou a pedir, e se tiver 50 pessoas, justa, os outros irão perecer. Os anjos disseram não, e foi diminuindo, porque Abraão foi percebendo que a situação de Sodoma e Gomorra era uma situação muito difícil. E quando os anjos chegaram lá, entraram na casa de Ló, o povo da cidade se dirigiu a Ló, pedindo para conhecer aqueles 2 anjos. Conhecimento na Sagrada Escritura significa relação sexual. Eles queriam ter relação sexual com os 2 anjos. E aí os anjos disseram: Ló, saia daqui, porque agora vai cair enxofre, essa cidade vai ser destruída, vai cair fogo e não vai sobrar ninguém. Saia daqui logo. E Ló sai com a família dele. Infelizmente a esposa dele olhou para trás. Isso simboliza que é um retorno à vida velha. É como se ela quisesse voltar, e ela se transformou numa estátua lá, e Ló foi embora, e a cidade foi totalmente destruída, não sobrou ninguém. Agora Jesus está dizendo, diante dele, ele que é o Salvador, ele que é Deus, ele vem, e as pessoas não querem, diante do Senhor, diante do juiz, do justo juiz, essas pessoas que não abrem o coração passarão por um julgamento severo, e a condenação vai ser pior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra, porque os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles não tiveram a oportunidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus ainda não tinha vindo. E agora, diante da situação dos apóstolos, dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de Jesus ter morrido na cruz, de ter nos salvado, de ter nos indicado o caminho do céu, de ter aberto a porta do céu, de ter destruído o pecado, a morte e o diabo, se as pessoas não querem saber de Deus, elas vão sofrer no inferno, num lugar tenebroso. O sofrimento vai ser muito pior, muito, muito pior. É o que o Senhor está falando no Evangelho de hoje. Não brinquemos. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele deixa claramente que nós, de maneira nenhuma, devemos brincar com Deus. Hoje, as pessoas estão brincando muito com a misericórdia do Senhor. Que Deus é misericórdia, que Deus é misericórdia, e é. Isso todos nós sabemos. Deus é misericordioso, Deus é amor. É por isso que Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho primogênito, o seu único Filho, para nos redimir, para nos salvar. Mas ali deixa bem claro, quem crê não será condenado, não. Quem crê em Jesus, quem praticar o que Jesus manda, não será condenado, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas aqueles que fecharem o coração com o Evangelho de hoje, está dizendo, diante do juiz será condenado. Meus irmãos, existe a condenação sim.
Embora nós encontremos aí alguns lunáticos, pregadores lunáticos que estão dizendo que todo mundo vai se salvar, que basta apenas levantar o braço para Jesus, adorar Jesus, e não precisa se preocupar com práticas aqui, com a prática do Evangelho, não. Mas isso Jesus já deixou bem claro por meio dos apóstolos. São Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, não vai ser fácil. Porque a palavra de Deus ela precisa ser praticada. Ela tem que ser ouvida e praticada. Não é essa alienação de adorar Jesus, mas não pratica. E olhem e vejam como o mundo está. As pessoas estão fechando o coração, não querem saber de Deus, e aqueles que estão com Deus estão vivendo uma vida dupla. Nós não podemos viver uma vida dupla. O rigor vai ser grande diante do juiz. Ponto de Jesus dizer que os habitantes de Sodoma e Gomorra sofrerão menos do que aqueles que conheceram o Senhor. Levemos, meus irmãos, uma vida santa, uma vida de santo. Sejamos santos como o Senhor é santo. Vocês estão entendendo? Não brinquemos, meus irmãos. Não brinquemos com a misericórdia de Deus. A gente encontra pessoas por aí achando que o problema é Deus, que Deus não me deixa ser feliz, que é uma cobrança por parte de Deus. Sim, é uma cobrança por parte de Deus, sim. Porque o mundo já é sob o poder do maligno. E Deus quer nos salvar, Ele está dando oportunidades, mas as pessoas não querem, então Deus dá a liberdade. Meu Deus, quantas pessoas que a poeira foi sacudida, que Deus deixou, porque não quiseram. Mas vocês pensam que Deus queria deixar? Não, nós somos importantes. O Pai falou para Jesus que não pode perder nenhum dos seus, ninguém pode se perder. Mas é lamentável dizer que o inferno está cheio de pessoas que foram condenadas. Almas no inferno, e tem. E estão dizendo que o inferno está vazio. Não foi isso que os pastorinhos disseram quando Nossa Senhora mostrou para eles o inferno. Eles viram uma multidão. Muitas pessoas condenadas. E eles ficaram numa situação assim, eles ficaram tão impressionados que eles começaram a rezar, fazer sacrifício para que as pessoas não fossem para o inferno diante do rigor do que eles viram lá. Tochas de fogo, pessoas gritando, berrando, sofrendo, como Jesus disse, e lá haverá choro e ranger de dentes. Como Deus tem sido pródigo, tem sido bom para conosco. Deus tem sido ótimo. O mundo nunca foi tão evangelizado como ele está sendo nos tempos de hoje. Mas a rebeldia também das pessoas está sendo grande. As pessoas não estão querendo saber. Conversão, meus irmãos, não existe depois da morte. Depois da morte é só a sentença, salvação ou condenação. Vinde bendito de meu Pai, ou afastai-vos de mim, e ide para o fogo eterno. Ninguém pense que depois haverá conversão. Não, a conversão é
agora. A conversão é hoje. A mudança de coração é hoje. Abramos o nosso coração para nosso Senhor Jesus Cristo. Deus me livre de eu passar por esse rigor que Jesus está dizendo em relação a Sodoma e Gomorra. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.